Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Você, que não é tão antigo assim, mas que já tem um pouco mais de experiência, talvez você, lendo o título, tenha se lembrado de um famoso desenho, né? Que tinha um slogan, né? Para o alto e avante, né? O pessoal mais antigo aí conhece esse slogan aí. E, parafraseando no nosso caso, para o alvo e avante. Esse é o título da mensagem desta noite, com base nesse trecho da carta do apóstolo Paulo. Mesmo com vocês sentados, mas de maneira reverente, como requer o momento, vamos ler, a palavra do Senhor. Na minha versão está registrado da seguinte maneira: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Permita-me orar mais uma vez. Pai, aplica a Tua palavra em nós. Que haja um lugar especial, reservado em nosso coração, para que a Tua palavra, ó Deus, fique ali guardada, enraizada, e para que ela frutifique no tempo devido, e que assim, Senhor, todos nós sejamos transformados por ela. Glorifica o Teu nome em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é bastante interessante a gente perceber algumas ilustrações que estão presentes nos escritos do apóstolo Paulo. As suas cartas apresentam variadas figuras para expressar algumas verdades sobre o reino de Deus e sobre a vida cristã. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele se vale da agricultura quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 3, verso 6. Paulo vai dizer, por exemplo, que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E ele conclui esse pensamento no versículo 9, dizendo que a igreja é a lavoura de Deus. Mas o apóstolo Paulo se vale também de uma outra figura, uma outra ilustração. Agora no campo da engenharia ou da arquitetura. Em Efésios capítulo 2, do verso 20 ao verso 22, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é uma espécie de
edifício, fundamentada naquilo que os profetas e os apóstolos ensinavam, tendo Cristo Jesus como a pedra fundamental, a pedra angular. E Paulo fecha também esse pensamento, lá no versículo 22, dizendo então que nós somos habitação de Deus por intermédio do Espírito Santo. Mas as ilustrações do apóstolo Paulo não param por aí. Mais um exemplo. Em Efésios ainda, no capítulo 6, a partir do versículo 11, Paulo vai se valer agora da linguagem militar da sua época. E ele vai ter em mente a armadura do soldado, a armadura do guerreiro. Paulo vai falar, por exemplo, no capacete da salvação, na couraça da justiça, no escudo da fé e na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você prestou bastante atenção, nesta seção aqui da carta aos Filipenses, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo mais uma vez utiliza outra figura, outra ilustração. Agora essa ilustração tem a ver com os esportes, tem a ver com uma competição esportiva. Paulo se caracteriza aqui, ou se apresenta, como um tipo de atleta, mas não um atleta qualquer. Um atleta cheio de vigor espiritual, um atleta que, cheio de energia, continua correndo, continua avançando com muita intensidade, com muito dinamismo para a linha de chegada da corrida da vida cristã. É assim que Paulo se caracteriza aqui nesse pequeno trecho que nós acabamos de ler. É importante a gente esclarecer também que o apóstolo Paulo não está defendendo, não está argumentando que a salvação do pecador ocorre por meio dos seus próprios esforços. Não. Paulo não está dizendo que a salvação decorre de obras humanas. Não. Se Paulo estivesse dizendo isso, ele mesmo estaria se contradizendo. Ele mesmo estaria contrariando o que ele acabara de dizer nos 11 versículos anteriores, do mesmo capítulo 3. Então, Paulo não está dizendo que a salvação é por obras, até porque você precisa compreender o contexto do apóstolo Paulo, aquilo que o apóstolo Paulo tem na sua mente quando escreve essa carta e quando toma a ilustração de uma competição esportiva. Paulo tem em mente os Jogos Olímpicos. E naquela época, para participar dos Jogos Olímpicos, tinha que ser cidadão grego. Tinha que ser cidadão grego. Se você não fosse cidadão, você não poderia participar dos Jogos. Sendo já cidadão, comprovando a sua cidadania, era que você poderia participar e alcançar então o prêmio. O que isso tem a ver conosco? Exatamente o que eu acabei de dizer. Paulo não está dizendo que você precisa fazer algumas obras para adquirir a salvação. Não! Paulo está falando a respeito disso para quem já é cidadão do céu. Assim como os Jogos Olímpicos,
era para quem já era cidadão grego. Então, o que que Paulo está ensinando aqui? A que o apóstolo Paulo está se referindo? Irmãos, para o apóstolo Paulo, cada cristão tem diante de si uma espécie de pista de atletismo, na qual ele deve correr com empenho, correr com vontade, correr para atingir o objetivo para o qual ele já foi salvo, correr em direção à linha de chegada, correr para ganhar o prêmio da soberana vocação. Paulo tem em mente, queridos, aquilo que ele já havia começado a dizer no capítulo 2, versículo 12, quando Paulo falou sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Paulo retoma essa ideia agora e passa a falar um pouco mais a respeito disso, dando exemplos, motivando a igreja a desenvolver a sua salvação. Percebam, Paulo está falando para uma igreja, Paulo está falando para os cristãos. Portanto, Paulo não tem a preocupação de explicar o que eu expliquei aqui agora, que a salvação não é por obras, porque na mentalidade de Paulo estão salvos. O que eles precisam agora é desenvolver a salvação, é colocá-la em prática. Inclusive hoje pela manhã a Flaviane, na devocional, abordou também essa temática, falando um pouquinho da santificação, do processo de santificação. Mas Paulo agora volta ao tema. Então, uma vez que a gente compreende tudo isso, surgem então algumas perguntas que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Em segundo lugar, de uma maneira mais geral, envolvendo os demais. Será que todos realmente desejam mesmo ser um cristão vitorioso e correr essa carreira cristã com empenho, para que ao findar desta vida recebam os louros da vitória, recebam o galardão que Deus tem preparado para aqueles que esperam a sua volta? Será que todos estão com essa mesma disposição, com esse mesmo intuito, com esse mesmo empenho? Será que todos estão treinando para isso? Se a resposta é não, não tem nem muito o que argumentar. Mas se a resposta é sim, será que os cristãos estão caminhando, estão vivendo a vida cristã com essa expectativa? Surge então uma outra pergunta. De acordo com o texto que nós lemos, o que o apóstolo Paulo apresentou para a igreja dos Filipenses como algo necessário, importante, como elementos essenciais para que o cristão possa avançar na sua carreira, na carreira que lhe está proposta por Deus? O que é necessário? Então eu quero convidar você a olhar alguns detalhes no texto que foi lido. O primeiro deles está nos versículos 12 e no início do 13. Queria que você lesse comigo com muita atenção. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido isso,
ou já tenha obtido a perfeição. Vou repetir. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí ele entra no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Até aqui. Até aqui. Então, a primeira coisa que é importante para que você possa correr essa carreira que está proposta a você, como o apóstolo Paulo, a primeira coisa chama-se inconformismo. Guardem na sua cabeça, inconformismo. Agora, cuidado com essa palavra, porque aqui, nesse contexto, ela não representa nenhum tipo de rebeldia. Muito cuidado com ela. Esse inconformismo aqui é o que nós poderíamos chamar de inconformismo santo. Um inconformismo que a igreja toda deve ter, que o cristão deve sentir. Amados, quem pronunciou essas palavras foi ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Isto é, um cristão maduro, um cristão experiente, um cristão consagrado, um cristão com muitas realizações na grande seara do Senhor. Mas o que chama a nossa atenção é o sentimento do apóstolo Paulo, mesmo diante desse seu currículo, se é que podemos dizer isso. Percebam que o apóstolo Paulo expressa a sua insatisfação não com Deus, não com o Senhor Jesus Cristo que o regenerou, que o salvou, que o redimiu, mas com ele próprio. O apóstolo Paulo, amados, lutava contra o comodismo espiritual. O apóstolo Paulo lutava contra a letargia, a inércia. O apóstolo Paulo, mesmo apesar de toda dificuldade, mesmo apesar de todas as suas realizações até aquele momento da sua vida, Paulo mantinha o entusiasmo, Paulo mantinha a alegria, Paulo mantinha o vigor, o desejo de continuar realizando obras excelentes para Deus. Paulo poderia muito bem se aposentar espiritualmente falando. Paulo poderia dizer assim: olha, já fiz muita coisa, já não me importa mais nada disso, agora é com vocês, se virem, eu já estou cansado. Ou ele poderia até mesmo sustentar um sentimento não de indiferença, mas de arrogância. Paulo poderia dizer assim: olha, eu já sou um experiente apóstolo, eu já sei de tudo isso aí, eu não tenho mais nada para aprender. Mas nem uma coisa, nem outra. Paulo não é nem indiferente às necessidades do reino, como também não é orgulhoso. Mesmo diante dos cristãos mais humildes, mesmo diante dos recém-convertidos, Paulo é sóbrio, Paulo é moderado, Paulo é humilde, Paulo é sensato, Paulo é cordato, Paulo é íntegro, Paulo é sincero, Paulo é amoroso, Paulo tem uma atitude pastoral, Paulo está preocupado em continuar com a chama acesa. O desejo do apóstolo Paulo é continuar realizando grandes coisas para Deus. Agora, a gente precisa ser realista, né? Alguns cristãos
agem de maneira diferente do apóstolo Paulo. É ou não é verdade? Lamentavelmente, queridos, nem todos buscam o mesmo objetivo do apóstolo Paulo. Nem todos nutrem o mesmo desejo de Paulo. Algumas pessoas, amados, parece que estagnaram, parece que adormeceram na sua carreira cristã, na sua jornada. Algumas pessoas não buscam mais nenhum tipo de progresso espiritual, não procuram mais aprender nada, não procuram se envolver com mais nada, deixam acontecer. Parece até aquele cantor, né? Deixa a vida me levar. Cuidado com isso, irmãos. Isso não é bom. Esse não é o desejo de Deus para o seu povo. Algumas pessoas acreditam que já está tudo feito, já está tudo pronto, não há mais nada a fazer, não há mais nada interessante na igreja, não há mais nada interessante no reino de Deus. E se alguma coisa ainda existe para ser feito, que seja feito pelos outros, por mim não, pela minha família não, pelo meu filho não, pelo meu marido não, pela minha esposa não. Se vocês quiserem fazer, vocês é que façam, vocês é que se virem, isso não é comigo. Esse não era o sentimento do apóstolo Paulo. Algumas pessoas, amados, acreditam erroneamente que a estagnação espiritual, o comodismo eclesiástico é a melhor opção. É a melhor opção. Deixa do jeito que está. Não precisa mudar. Não precisa aprimorar. Não precisa melhorar. Não precisa aprender algo novo. Não precisa fazer a manutenção. Isso é um perigo. O apóstolo Paulo tinha um santo inconformismo com relação a essas coisas. Segundo elemento necessário aqui para você correr bem a jornada da vida cristã, se chama dedicação. Dedicação. Vamos encontrar isso no texto bíblico? Vamos voltar para o texto que nós lemos? Vamos ao versículo 13. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Nós já lemos esse pedacinho. Olha o que vem adiante. E se você puder, sublinha isso na sua Bíblia. O que Paulo diz agora? Mas uma coisa faço. Preste atenção nisso. Uma coisa somente eu faço. É como se Paulo estivesse dizendo assim, uma coisa apenas. Paulo diz, uma coisa faço. E o que ele faz? Ele diz logo em seguida, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e o quê? Avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, Paulo, com certeza era um apóstolo responsável. Paulo certamente tinha também muitas demandas oriundas das igrejas que ele visitava, que ele fundava. Ele era um doutrinador, ele era um pastor, ele era um missionário, ele era um evangelista. Paulo tinha muitas qualidades. E cá pra gente, você não gosta de ter contatos com pessoas polivalentes?
com pessoas habilidosas, com pessoas que reúnem características ou atributos que podem ser empregados a seu favor? É claro que você gosta. Porque no momento do aperto, no momento do apuro, no momento da dúvida, quando você precisar, você vai pedir ajuda, vai pedir socorro a quem? A quem tem condições de te ajudar. Então Paulo, muito provavelmente, era visto dessa forma pelas igrejas que estavam nascendo, pelas igrejas que ele mesmo fundou. Olhavam para o apóstolo Paulo, estava ali um homem sábio, um homem experiente, um homem que foi inspirado pelo Espírito de Deus para transmitir verdades celestiais às pessoas. Então, muito provavelmente, Paulo era muito demandado. Havia muitas questões para o apóstolo Paulo resolver. E além disso, Paulo era um homem. Paulo não era um Superman. Paulo não era nenhum super-herói. Paulo era um ser humano como você e eu. Paulo tinha as suas necessidades, Paulo tinha os seus temores, Paulo tinha as suas dores, as suas angústias. Então, além das demandas eclesiásticas, Paulo também tinha as suas próprias necessidades. As necessidades naturais de qualquer ser humano. Mas sabe o que é interessante aqui? É que nada disso era capaz de tirar o foco do apóstolo Paulo. Paulo tinha a clara noção daquilo que era importante, fundamental, e daquilo que era secundário. Paulo conseguia separar muito bem aquilo que era a essência, aquilo que era imprescindível, aquilo que era fundamental e que não podia faltar de jeito algum. Podia acontecer tudo de ruim, tudo de pior podia acontecer. Todas as dificuldades poderiam envolvê-lo, mas Paulo tinha muito claramente na sua cabeça, nos seus pensamentos, no seu coração, aquilo que mais importava, aquilo que era primordial na sua vida. É por isso que ele pode abrir a sua boca e dizer o quê? Uma coisa eu faço. Uma coisa para mim é essencial. As demais são secundárias. As demais vêm depois, mas uma coisa eu faço. A uma coisa eu dou maior importância. A uma coisa eu me dedico especialmente. Mas a realidade de algumas pessoas também não é assim. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente encontra pessoas que sofrem. E sofrem por quê, por exemplo? Sofrem porque estão caminhando, estão percorrendo essa trilha, essa raia, essa pista, em desacordo com a vontade de Deus. Isso acontece. Algumas pessoas parece que perderam a noção do que é primordial e do que é secundário. Algumas pessoas estão envolvidas com tanta coisa, que acabam se esquecendo daquilo que mais importa. A escala de valores de algumas pessoas está completamente alterada e prejudicada. O que é secundário passou a ser primordial. O que é supérfluo passou a ser essencial para elas.
Então, amados, algumas pessoas acabam vivendo ou além ou aquém do que realmente Deus quer para elas. Isso é problemático. Uma pessoa que vive além daquilo que Deus deseja para ela, é uma pessoa que vira e mexe, está se sentindo cansada, sobrecarregada, ocupada demais com o que é secundário, fazendo coisas que Deus não mandou que ela fizesse. Irmãos, nós precisamos entender que Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. Todo cristão, figuradamente falando, como o próprio apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios, é um membro de um corpo. E como membro de um corpo, tem a sua função específica. Deus tem um propósito para você, tem outro propósito para mim. Deus deu algum dom a você que não deu para mim. A nossa funcionalidade no corpo necessariamente não é a mesma. É diferente. Só que algumas pessoas não conseguem entender isso e vão além do que Deus propôs para elas. E aí elas começam a se sentir cansadas, sobrecarregadas. E aí ficam sem energia, ficam desesperadas, angustiadas. Há aquelas pessoas também que ultrapassam os limites agora, né, da igreja e se envolvem com tanta coisa nesse mundo que acabam se atrapalhando. Como a gente diz, acabam colocando os pés pelas mãos, acabam se enrolando de tal maneira que perdem o tempo até para Deus. Se envolvem com tantas coisas ao mesmo tempo. E as necessidades do reino. Os dons e talentos que Deus deu, que Deus entregou a essas pessoas, acabam sendo o quê? Subjugados, mal empregados, mal utilizados. Deus salvou, Deus capacitou, Deus deu as condições necessárias para que essas pessoas sejam produtivas no seu reino, mas elas estão com a mente voltadas para outros lugares, elas estão com o ânimo completamente modificado, que aquilo que deveria ser prioridade na vida delas se tornou secundário. Elas já não têm tempo para mais nada, já estão por aqui, com tanta coisa para fazer. E há aqueles que estão aquém do que Deus espera. Sabem fazer, podem fazer, têm condição de fazer, mas não faz. O problema de quem está além é a sobrecarga, é o sobrepeso, é o cansaço espiritual. O problema de quem está aquém pode ser, sabe o quê? A murmuração decorrente de uma frustração. Isso é perigoso. Isso é perigoso. É por isso, irmãos, que às vezes a gente encontra dentro das igrejas crentes angustiados, levando uma vida precária, porque a pessoa está mal da mente, está mal do coração,
a pessoa está em conflito com ela mesma. A pessoa passa por conflitos espirituais, emocionais, e tudo isso vai desaguar no seu corpo, no seu físico. Então isso gera também problema físico. Por isso que é muito importante você reorganizar a sua vida, reorganizar a sua agenda, rever as suas prioridades. Você não foi chamado para fazer tudo, para dar conta de tudo. E você também não foi chamado para ficar sentado de braços cruzados e não fazer nada. Não, não é para isso que Deus te salvou. A igreja não é um grande espetáculo, em que você vem para assistir o que vai acontecer, e depois sair de lá, daquele ambiente, falando até mal dos atores, entre aspas. A igreja não é isso. A igreja é como um grande corpo, e cada membro tem uma função, tem uma utilidade. Qual é a sua? Qual é a minha? Eu preciso saber para que eu fui chamado. Eu preciso saber, dentro do meu ministério, o que é prioridade, o que é importante. Porque senão, daqui a pouco, eu vou estar fazendo tudo o que outras pessoas poderiam e até deveriam fazer. Aí daqui a pouco quem está com a saúde prejudicada sou eu. E você a mesma coisa. Isso é só um exemplo. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 10, verso 41. O que a gente lê aí? Esse é o diálogo de Jesus e Marta, quando Jesus foi visitar aquela família. Marta estava indignada, porque Maria não foi ajudá-la com os afazeres da casa. E a indignação de Marta era tanta, que ela foi reclamar com Jesus. Qual foi a resposta que Jesus deu para Marta? Está aí no texto. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Terceiro elemento, presente no texto original aqui que nós lemos, né? No texto inicial, melhor dizendo, para que a gente possa correr, fazer esse percurso com maestria. Vamos voltar aqui para Filipenses capítulo 3. Vamos voltar no versículo 13 ainda, verso 13. Paulo diz o que aí? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Agora ele entra no 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção. Volta lá no versículo 13, por favor. Avançando para as que estão diante de mim. Aí ele entra no 14. Prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o terceiro elemento aqui, na verdade, é um combo, é um conjugado. Tem a ver com direção e determinação. Você quer correr a corrida da vida cristã com excelência?
Então você tem que ter, em primeiro lugar, um inconformismo santo. Em segundo lugar, você tem que ter dedicação. E em terceiro lugar, você tem que ter esse combo: direção e determinação. Amados, Paulo tinha a clareza, Paulo tinha a noção exata do objetivo do seu chamado e do seu ministério. Paulo sabia exatamente para que e por que ele havia sido resgatado por Jesus, lá em Atos capítulo 9, quando ele se dirigia para a cidade de Damasco. Paulo tinha isso muito claro no seu coração. Paulo sabia o que precisava fazer, o que não era necessário que ele fizesse, aquilo que outros poderiam fazer. Paulo não era confuso nessa área. Paulo entendia o objetivo do seu chamado e do seu ministério. Além disso, Paulo também sabia qual era o destino da sua alma. É por isso, amado, que Paulo não temia: 1, o julgamento dos homens; 2, as artimanhas do inferno. Se Paulo viesse a morrer, para o apóstolo Paulo estava tudo bem, porque ele sabia para onde ele iria. Existem crentes, pasmem vocês, que não sabem ainda para onde vão, tem dúvida, tem medo, tem receio, e vivem angustiados. A Bíblia fala muito claramente, amados, qual é o nosso destino. Nós estamos aqui de passagem. Tudo isso vai acabar, você pode ter certeza. Tudo isso vai passar. Nós não vamos ficar aqui assim para sempre. Uns vão antes, outros vão passar depois, mas todos vão experimentar algo diferente, algo que não é isso aqui. E quando essa hora chegar, como é que você vai se apresentar diante do justo juiz? Com medo? Com angústia? Ou com alegria? Com júbilo? Com louvor? Com celebração? Amados, ainda que as dificuldades venham, e ainda que a gente venha a morrer por causa de alguma intempérie da vida, queridos, isso aqui é só uma passagem. Paulo sabia que se ele tombasse na terra, ele seria recebido vivo, consciente, no céu, na presença do seu Senhor. É essa convicção, é essa certeza que a igreja precisa ter, amado. Nós não podemos temer obra maligna, ameaças, artimanhas do inimigo de nossas almas. Nós não podemos temer isso. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós, que é o Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo. Você precisa ter a certeza da sua salvação, e você precisa se alegrar com isso. Mas você também não precisa ficar preocupado com o julgamento dos homens. Em que sentido? Poxa, pastor não fez isso, né? O pastor não fez aquilo, né? Mas eu te pergunto, isso ou aquilo é para o pastor fazer ou é para outra pessoa fazer? Poxa, o João, a Mariazinha, o Zezinho, não fizeram aquilo e aquilo outro. Mas espera aí, é função da Mariazinha? É função do Zezinho? É função do Joãozinho? Será que eles não estão fazendo o que outros deveriam fazer? Então, quando você tem muito claramente na sua mente, na sua cabeça, o objetivo do seu chamado,
Quando você tem na mente aquilo que é o seu ministério, como você funciona no corpo de Cristo, você tem essa serenidade para dizer sim e para dizer não, para tomar decisões, para fazer escolhas, porque você sabe que tudo que você está fazendo é de acordo com o propósito para o qual você foi salvo, para o qual você foi chamado. Tem a ver com os dons e as habilidades que Deus deu a você. Se você não tem, não faça. Se Deus não te chamou para uma coisa, não fique preocupado. Se aquela coisa está faltando, não é para você fazer. Você não sabe, não tem dom, Deus não te chamou para aquilo. Por exemplo, eu não tenho dom para cantar. Não adianta. Não adianta eu querer me enfiar num coral, eu querer me enfiar numa aula de instrumento musical, porque não é o meu dom, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho que me empenhar, aqui eu tenho que me qualificar, aqui eu tenho que me aprimorar. Não adianta eu querer dizer assim, porque faltou, por exemplo, faltou um guitarrista, então eu vou agora me matricular num curso de guitarra, porque todo domingo vai ter que ter um guitarrista aqui tocando. Sabe o que é isso? É você ser sem noção. É você ser sem noção. Eu não tenho essa habilidade. Não é comigo. Eu não tenho nem interesse nisso. Então, se faltou o guitarrista, problema, vai faltar o guitarrista. O culto vai acontecer sem o guitarrista. Deus não me chamou para tocar no louvor. Quem Deus chamou para tocar no louvor? Tem que estar aqui. Quem Deus chamou para pregar? Tem que estar aqui. Então, cada um tem que funcionar de acordo com o seu chamado. E aí você vai ter alívio, tranquilidade, quando você tiver que dizer assim, não. Ou quando você tiver que dizer sim. E finalmente, irmãos, o quarto elemento aqui, né? É disciplina. Vamos voltar lá para o texto. Versículo 15 agora e verso 16. Vamos ler? Todos, pois, que somos maduros, tenhamos o quê? Este modo de pensar. Não se pensa qualquer coisa a respeito de Deus e da sua obra. Não é qualquer pensamento. É este modo de pensar. Este qual? Revelado nas Escrituras. Paulo continua. E, se em alguma coisa vocês pensam de modo que diferente, olha o alerta que Paulo diz. Também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, o que Paulo diz? Andemos de qualquer jeito? Paulo diz o quê? Andemos de acordo. De acordo. Então, o último elemento aqui é disciplina. No tempo do apóstolo Paulo, um atleta que se dispusesse a participar da competição, não bastaria que tivesse, em primeiro lugar, a própria disposição. Em segundo lugar, não bastaria que tivesse dedicação. Em terceiro lugar, não bastaria que tivesse a noção de direcionamento. O atleta poderia muito bem saber onde deveria chegar, o que deveria alcançar,
Mas um detalhe, mais importante até do que isso, deveria fazer parte desse conjunto. Que detalhe é esse? A disciplina. A disciplina aqui, no contexto, significa participar da competição de acordo com o regulamento, de acordo com as regras. E isso você entende muito bem, inclusive nos dias atuais. Qualquer esportista, de qualquer modalidade, na hora da competição, no dia ali do jogo, da competição, seja ela qual for a modalidade, ele pode ser considerado até o campeão, o vencedor. Mas se depois, por um acaso, ele for pego em um exame antidoping, o que acontece com a titulação dele? O que acontece com a premiação dele? É o quê? Cassada, é retirada. E dependendo do caso, ele pode ser banido ou por um tempo ou até para sempre do esporte. É ou não é verdade isso? Então não basta o atleta ter dedicação, não basta ao atleta ter determinação, é necessário que o atleta participe dos jogos, participe da competição de acordo com o quê? Com os regulamentos. Qual é o regulamento da igreja, amado? São as Sagradas Escrituras. Então não adianta você querer fazer, não adianta você dizer assim, pastor, eu quero fazer. Você tem que fazer de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus revelou, de acordo com aquilo que os profetas e os apóstolos, inspirados por Deus, revelaram. Então não é de qualquer jeito, não se compete de qualquer jeito, não podemos burlar as regras, não podemos infringir a palavra de Deus, amados, com os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias emoções, os nossos próprios desejos. Não! Nós temos que submeter tudo isso ao crivo da palavra de Deus. Ela sempre foi e sempre será o fiel da balança. É ela que vai dizer se nós estamos realmente aptos ou se somos inaptos para a corrida cristã. Não adianta chegar na frente de qualquer jeito, burlando as regras. É necessário se submeter ao que a palavra de Deus estabelece. Somente assim a sua dedicação será premiada. Somente assim a sua determinação será premiada. Somente assim, amados, o seu santo inconformismo vai gerar um efeito benéfico, tanto para a sua vida, quanto para a vida do povo de Deus. Amém? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Vamos correr a corrida da vida cristã. Não nos acomodemos, muito pelo contrário. Vamos progredir, vamos avançar, vamos amadurecer, vamos melhorar. E façamos isso com dedicação, com senso de direção e determinação, e acima de tudo, com disciplina, fazendo tudo de acordo com a palavra de Deus. Não podemos infringir a palavra do Senhor. E que Deus nos abençoe.